paz seja convosco, irmãos. Amém. Nós estamos contentes, né? Porque temos louvado o nome do Senhor e que Ele habita no meio dos louvores. É verdade. Cumprimos o que São Tiago falou. Se alguém está triste, ore, mas se alguém está contente, cante louvores. Amém. E foi exatamente o que nós fizemos neste grande dia, dia do Senhor. Santo Sábado, temos exaltado o nosso Deus. Amém. Irmãos amados, hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Eu gostaria que os irmãos anotassem todos os textos, que é desde quando Jesus existe e como ele era conhecido no Antigo Testamento, isso é, Antigo Concerto, como ele era conhecido. O primeiro texto que nós vamos ler é no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, irei ler esse texto muito importante, irmãos, que fala como Jesus foi conhecido antes de concretizar o plano do Pai. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Amém. Os irmãos poderão sentar, né? Então, vemos que Cristo, Filho de Deus, ele não era conhecido, irmãos amados, como um ser que tinha um corpo próprio. Ele era ainda conhecido como a pedra que seguia o povo de Israel, porque não tinha ainda concretizado o plano de Deus. E Jesus estava no Pai, isto é, dentro do Pai. Ele estava no Pai. No livro de Provérbios, capítulo 8, Provérbios, capítulo 8, versículo 22, ele era conhecido também como sabedoria. Sabedoria. Provérbios, capítulo 22, aliás, capítulo 8, versículo 22, nós vamos ver nesse texto importante como sabedoria. Jesus era conhecido. Então vemos aqui como sabedoria, ele sempre existiu como sabedoria. Provérbio, capítulo 8, versículo 22. Nós vamos ler até o versículo 29. Até o versículo 29. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de houver abismo, fui gerado. E antes ainda de houver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos alteiros, eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar a seu termo para que as águas não traspassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e eu era seu aluno,
e era cada dia a sua delícia, folgando perante ele em todo o tempo. Então aqui, Salomão, escrevendo aqui no livro de Provérbios, falando sobre a sabedoria, confirmando, irmãos amados, que aqui se tratava a respeito do Filho de Deus. Nós vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Confirmando, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Olha só, e justiça, e santificação, e redenção. Então, quando foi falado a respeito da sabedoria, estava se referindo realmente a Jesus. Texto importantíssimo, irmãos. Quando Jacó orava pelos seus filhos, abençoando os seus 12 filhos, trazendo a bênção antes de sua morte, no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10, nós também vamos ver como Jesus foi mencionado. Olha só. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Também está se referindo a quem? A Cristo. Siló prometido. Estava se referindo também a Cristo. Jesus, irmãos, como verbo de Deus, no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Verbo quer dizer palavra, ou seja, logos, pensamento. Então nós vemos aí, no princípio era o verbo. Verbo estava com Deus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Verbo quer dizer palavra. Quando Deus falou, haja separação entre águas e terras, estava saindo ali o quê? A palavra. E no livro de Efésios, capítulo 1 de Efésios, Jesus está colocado como Criador de todas as coisas. Como palavra, saindo do Pai. A palavra saindo dos lábios do Pai. Sendo pronunciada. Aliás, Efésios não, irmãos, é Colossenses. Colossenses. Capítulo 1. Capítulo 1. Vamos começar pelo versículo 13. E até o verso 19. Capítulo Colossenses 1, versículo 13 ao versículo 19. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja o trono, sejam dominações, sejam principados,
sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas, olha só. Subsiste por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então vemos aí, irmãos amados, Jesus Cristo está colocado aqui como Criador de todas as coisas. Por que ele está colocado aqui como Criador de todas as coisas? Porque ele é o verbo de Deus. É a palavra. É a palavra. E quando Deus fala aqui em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1 de Gênesis. Na obra da criação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Versículo 2. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra através da sua palavra. Tudo, irmãos, através da sua palavra. E a palavra é Deus. Jesus está colocado como palavra lá no livro de Apocalipse. Palavra de Deus, verbo de Deus, né? Jesus está colocado. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Haja luz. E aqui diz que houve luz. Então, quando Deus falou haja luz, irmãos, o que estava saindo dos seus lábios? Palavra. Era Jesus, irmãos. Era Jesus. A palavra já era Jesus. Né? Agora, quando foi que Jesus tornou-se conhecido como homem, segundo as profecias, que ele seria gerado, Vamos ver umas das profecias de que realmente Jesus seria gerado. No livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, temos ali uma profecia do profeta Isaías. Capítulo 14. Então, irmãos amados, todos esses textos que eu acabei de citar, falando a respeito de Jesus, antes de ser concluído o plano de Deus. Que plano é esse? Era o plano, irmãos, de entrar a salvação para todas as nações, aquela promessa que ele fez a Abraão, dizendo que em Abraão seria bendita todas as nações. Esse é o plano de Deus. E para concluir esse plano, irmãos, ele envia agora o seu filho, que estava no seio do Pai. O apóstolo João fala que ele estava no seio do Pai. Ele envia o seu filho. Agora, irmãos amados, manifestando na carne. Vamos meditar nesse texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7 e versículo 14. Nos diz assim, verso 14.
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem concederá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Vamos para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 de Mateus. Confirme esse texto aqui no livro de Mateus capítulo 1. Emanuel. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, versículo 22, 23, até o versículo 25. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Aqui está se referindo ao capítulo 7 e verso 14. Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Irmãos, Jesus falou que o Pai estava nele, e ele manifestou o Pai através de si próprio. Foi manifestado o Pai através de Jesus. Vamos conhecer o Pai por intermédio de Jesus. Chegou o nosso conhecimento. A pessoa de Deus através da pessoa de Jesus. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu a sua mulher. Ele não o conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Por que razão que ele colocou o nome no Filho de Deus de Jesus? No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao 33, Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 33. Olha só. Diz aqui, ó. Antes dele nascer, irmãos, já foi prometido que o nome dele seria chamado de Jesus. Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Existe uma organização religiosa hoje, irmãos, que fala que Jesus é fruto de José com Maria. Ambos coabitaram, tiveram relação sexual, e Jesus é fruto da relação sexual de José e Maria. Irmãos amados, se Jesus fosse fruto da relação sexual de José e Maria, o que nós diríamos do Salmo 2 e verso 7? Onde diz lá: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Quando é que Jesus foi gerado, irmãos? Que ele tornou. Ele agora teve corpo, cumprindo o Salmo 2 e verso 7. Não foi quando Deus, irmãos, o gerou no ventre de Maria? Então ele não é fruto de José e Maria, ele é fruto de Deus. É verdade. José falou: não tema receber Maria. O anjo falou para José: não teme receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do
que o Espírito Santo significa a pessoa do próprio Deus, né? Do próprio Pai. Então, é desta forma que se cumpriu o Salmo 2, de verso 7. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então, irmãos amados, Jesus foi gerado no ventre de Maria Virgem. No princípio, ele foi conhecido como Palavra de Deus, sabedoria de Deus, pedra em que os construtores rejeitaram. Pedro fala que ela se tornou a principal da esquina, foi conhecido. E quando Jesus nasce em Maria Virgem, irmãos, concretizou o plano de Deus. Foi concretizado o plano de Deus, o plano da salvação. O plano, irmãos amados, em que os gentios entraram. Deus endureceu o coração dos israelitas, que era considerado a menina dos olhos de Deus. Deus endureceu o coração deles para que os gentios entrassem no plano da salvação, para se cumprir o que ele falou para Abraão. Em ti será bendita todas as nações da terra. E hoje, irmãos amados, o Senhor Jesus Cristo é conhecido como Filho de Deus. No livro de São João, capítulo 3, versículo 16, está lá um versículo muito conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo. O apóstolo João diz lá na sua epístola que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então hoje, irmãos amados, o único meio de salvação é por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Antes, o povo conhecia somente o Pai como pessoa, como ser. Somente o Pai. Mas, depois, irmãos amados, que Jesus nasceu, concretizando o plano do Pai, aí o povo conheceu o Senhor Jesus. No livro de São João, capítulo 8, versículo 17, Jesus falou para os fariseus essas palavras, irmãos. Na vossa lei está escrita que o testemunho de dois é verdadeiro. Olha só. Na vossa lei está escrito. Deve ser o verso 17. É isso mesmo? Verso 17. Vamos meditar nesse verso. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Verso 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Agora é dois. Agora o povo conheceu dois, irmãos. Antes era somente o Pai, Jesus não tinha ainda vindo. Mas agora, Jesus falando que agora não é mais um, é Ele e o Pai. E a igreja continuou crendo assim. 1 João, capítulo 1, verso 3. 1 João, capítulo 1, verso 3. Epístola de João. 1, verso 3. Diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais a comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, como Deus, a igreja reconheceu somente o Pai. Como Filho, somente Jesus. Filho de Deus. Jesus nunca se colocou como um Deus na frente de seu Pai. Nunca. No livro de João, capítulo 17, verso 3, ele falou assim: a vida eterna
é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele foi enviado como Filho de Deus. Porque se Jesus, irmãos, se colocasse como Deus na frente do Pai, ele estaria transgredindo o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Por isso que Jesus sempre se colocou como filho, né? Como filho, e não como um segundo Deus, uma segunda pessoa. A única pessoa reconhecida como Deus, irmãos, como ser, é somente o Pai. Jesus, ele foi reconhecido como Deus em ação. Em ação, irmãos. Em ação, ele foi conhecido como Deus. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele profetizou assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em ação, né? Quando um prefeito de uma cidade, ele tem o seu vice-prefeito, ele está doente, não pode ir no lugar que ele foi convocado para estar, ele manda o seu vice. O que esse vice é? É o prefeito. É considerado como o representante, o prefeito. Então, Jesus Cristo foi o representante do Pai. Não o próprio Pai, como falam os unicistas. Quando Jesus fala no livro de São João, capítulo 11, verso 30, eu e o Pai somos um, em atividade, em ação, não no sentido de personalidade. Né? Não no sentido de personalidade, é em ação. A união, comunhão. É propósito isso, irmãos. Não a mesma pessoa. E tem um grupo chamado de unicista. Eles falam que Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Não é, irmãos. Jesus falou assim no livro de São João, capítulo 14, versículo 28. Vou para o Pai porque o Pai é igual eu. São João? É assim? Maior do que eu. Vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Né? Ele considerava o Pai como seu ser superior. Deus abençoe os irmãos. Amém. Perto do nosso irmão